Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um programa da terceira temporada do T-Move. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Sempre buscaremos temáticas que contribuam para uma educação democrática, dialógica e equânime, bem como uma vida mais saudável, sustentável e feliz. Fique ligado no T-Move. Hoje o nosso convidado é muito especial, é o professor, doutor Paulo Roberto Padilha. O professor Padilha é um brasileiro nascido na capital de São Paulo em 18 de fevereiro de 1959. Então esteve de aniversário bem há pouquinho tempo. Iniciou sua carreira como docente há 35 anos como professor de música. Depois, professor de escolas públicas estaduais em São Paulo, onde se efetivou por 5 anos, além de atuar em cursos de magistério público e privado, além de docente em universidades privadas na capital paulista. Doutor e mestre em educação pela Faculdade de Educação da USP, diretor pedagógico e palestrante do Instituto Paulo Freire, além de coordenador geral da EAD Freiriana Unifreire. Sócio-diretor, fundador e palestrante da Sociedade da Terra, Centro de Estudos e Vivências para a Vida Sustentável, e da Peixe Voa Educação, Cultura e Comunicação. É pedagogo, músico e bacharel em Ciências Contábeis. Autor dos livros Planejamento Dialógico, pela editora Cortez, de 2001, e reedição em 2017, Currículo Intertranscultural, de 2004, e Educar em Todos os Cantos, de 2017 e 2012. Palestrante nacional e internacional desde 2000. Professor Padilha, seja muito, muito bem-vindo. Professora Maria Aparecida Azolim, que prazer estar com a senhora. Eu agradeço muito o convite, que é um convite honroso para estar aqui nessa rádio AM 800, tão importante da Federal de Santa Maria, que eu prezo muito, cidade que tem uma história bonita, também trágica, né, em alguns momentos, que sempre não podemos esquecer, né, para não acontecer de novo, mas, sobretudo, uma cidade de um povo afetivo, carinhoso, respeitoso, há sempre a nossa presença aí, a educação. Então, é muita alegria que eu retorno aqui, conversando com alunos, estudantes universitários e pessoas das comunidades de Santa Maria e região. Muito obrigado pelo convite, viu? Que coisa boa, professor. Professor Padilha, nós temos uma pergunta que a gente faz em todos os nossos programas, que é o que dá título ao nosso programa. Então, professor Padilha, o que te move?
Primeiro que o temor é demais, né? De importante, né? Sem se movimentar não há vida. Então, o que me move, primeiro, é a esperança sem espera de um mundo mais justo e pacífico, né? Coisa que não temos tido hoje. Isso realmente sempre me moveu a busca de uma sociedade e de uma educação realmente democrática, coisa que cada vez mais nós questionamos, porque é um belo discurso e as práticas não são comprovadoras da democracia que buscamos no país e no mundo, né? E então meu sonho é realmente um mundo pacífico, pessoas menos indignadas, né? E que nós possamos assumir realmente via educação o nosso direito de questionar, de transformar, de problematizar, enfim, de alcançar e conquistarmos juntos, coletivamente, as mudanças que buscamos. Perfeito. E quem é o Paulo Roberto Padilha que não está no Lattes? E, menina, é muita coisa, né? Primeiro é filho de Maria e Benedito, né? Trabalhadores, proletários. Tem 2 filhos, Igor e Is, ela na área do teatro, da arte cênica, ele da área da publicidade, mais crítica, né? Não mercantilizada. Companheiro de vida da esposa Aparecida, professora aposentada, criativa, artista também. Eu sou um pouco artista, um pouco educador, um pouco escritor, né? E, sobretudo, aprendente sempre, né? Valorizando sempre aprender mais do que ensinar, porque a gente é naturalmente aprendente, né? Então, é um processo de vida em que a gente vai se conhecendo aos poucos, né? Um ser humano simples, né? E muito preocupado com a relação humana, socializada, realmente buscando que na prática da vida seja coerente entre o que fala e o que faz. Perfeito. Professor Padilha, o senhor escreveu o livro Educar em Todos os Cantos, Reflexões e Canções por uma Educação Intertranscultural. O senhor traz nesse livro uma aproximação entre razão e emoção, entre o educar e o cantar. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Está bem, professora Maria. É um prazer em poder falar sobre questões tão fundamentais, né, para a educação que nós sonhamos e fazemos. Quando a gente fala educar em todos os cantos, primeiro é para reconhecer que, de fato, é inseparável, não é? Não dá para dicotomizar o amor, né, da dor, não dá para dicotomizar a arte da ciência, né, a cultura da educação, elas são inseparáveis, né? A política da vida. Então, assim, quando eu falo educar em todos os cantos, primeiramente, né, em todos os espaços, territórios da vida social. A educação acontece desde casa, né, na rua. Eu me eduquei muito na minha primeira infância na rua, em que eu pulava corda, brincava de pique-esconde, né, brincava com crianças de pega-pega. Havia uma leitura assim prazerosa da infância, né? Hoje a gente vê as crianças muito presas aos celulares, né? Amedrontadas da rua. A rua pertence às crianças, a nós, né? E hoje nós estamos perdendo isso. Então, educar em todos os cantos é que cada espaço, a partir da família, é fundamental para nos educar. No trabalho é fundamental aprendermos também. Nas escolas, sem dúvida alguma. Mas, infelizmente, não tem sido assim. Então, quando a gente vem buscar o aspecto também do canto, do cantar, associando a música, a arte, a educação, é que, por exemplo, já desde a Grécia Antiga, pré-socrática, a educação já incorporava a arte, a sensibilidade, a emoção. Então, não dá para separar, não é? Para deixar de lado uma coisa tão fundamental na vida e na educação como a acessibilidade. E a gente faz isso recorrentemente. E assim a escola se torna um espaço não prazeroso, né? Não incorporador das experiências das pessoas, não leva em conta as culturas que elas têm
antes de chegarem à escola. As culturas que elas têm na sua vida profissional, ao longo da sua existência, da sua educação permanente. Então, educar em todos os cantos é para provocar a gente a partirmos da cultura das pessoas. Antes de falarmos em conteúdos programáticos, que são importantes, mas nem tanto assim, eu posso aprofundar isso depois, tem que falar de vida, de saberes prévios, de cultura primeira, como diria Michel Serres, um filósofo, né? Importante, que a gente tem que partir da cultura. O Paulo Freire também insistiu sempre nisso, né? Quando ele fala assim, antes de ler a palavra, temos que ler o mundo. Então, quando eu falo educar em todos os cantos, é a partir dos saberes prévios, né, dos sentimentos, dos pensamentos, dos sonhos das pessoas. E os sonhos estão cada dia mais esquecidos. Então, é um pouco isso, né? Para que a gente traga a música, a arte, sem separá-las, né, valorizando, inclusive, não só como expressão de um sentimento da arte, né, que já é importante esse mesmo, mas também como forma de conhecimento, forma de mudança, de transformação do mundo injusto que vivemos. Professor, eu sempre bato na mesma tecla, assim, ó, que enquanto a escola estiver separada da vida, não tem como a gente pensar uma educação diferente, porque assim, ó, as crianças, adolescentes, adultos, aprendem os conteúdos como se fosse algo fora da vida. Eu sempre dou um exemplo, eu como sou das ciências humanas e das sociais, eu sou formada em pedagogia e trabalhei na educação básica por 22 anos, e tenho formação em história, então trabalhei muito com história, com arte, e com anos iniciais. Mas eu sempre dou o exemplo da biologia porque traz vida no próprio nome, né? Exatamente. Os alunos aprendem como se fosse algo fora do corpo, fora do ambiente, que eles não fizessem parte. E isso é muito triste. E o foco sempre no conteúdo, ainda séculos passados, onde o único detentor do conhecimento era o professor ou as enciclopédias como Barça, até dava para entender, mas agora a informação o aluno tem, só colocar lá no Google, ele tem a informação. E o papel do professor com isso aumenta, né? Porque ele tem que ajudar o aluno a transformar aquela informação em conhecimento, né? Então... Você foi longe agora, né? Lembrou a Barça, a Delta, né? Eu me lembro, criança, 8, 9 anos. Confessei, né? A minha idade. Mergulhado, é verdade. Mergulhado na biblioteca, copiando as páginas imensas da Barça, aqueles conteúdos obrigatórios para decorar, para etc. Isso tudo. Então, vamos falar a verdade, né? Eu tenho falado muito isso. Não dá mais para fingir que está tudo bem. Não está tudo bem. A gente não pode mais, professores e professores que nos escutam, não é? Nós não podemos mais fazer o que a professora Maria Aparecida Azolim acabou de dizer. Nós não podemos, de fato, continuar nessa perspectiva educacional colonialista, colonizadora, cartesiana, né, objetiva, aparentemente neutra. Isso tudo não existe mais. Então, eu vou dizer para vocês uma coisa. Quem está praticando uma educação assim, que não respeita a diversidade, que não valoriza as diferentes culturas, que tem seus preconceitos e chega ao cúmulo de externalizá-los em sala de aula, em castigar as crianças de forma psicológica, física, etc. Quem não respeita as questões de gênero, quem não respeita os direitos humanos, quem apoia quem não respeita a democracia, professora e professor, nós não temos esse direito. Não é possível que nós continuemos reforçando valores colonizantes, né, que, entre aspas, né, impedem e emburrecem as pessoas ao ponto de elas falarem: eu não aprendo porque eu sou burra mesmo. Quantos de nós já não ouvimos isso? Então, podemos fazer estudos aprofundados da cultura, da história, da sociologia, da antropologia, da ciência,
da geografia, de todas as disciplinas e áreas do conhecimento. Mas se a nossa postura, gente, em sala de aula, não se transformar, você continua sendo um mero repetidor, né, do que Paulo Freire chamou de educação bancária. E você não vai estar contribuindo o mínimo, minha professora companheira, meu professor companheiro, né, com o seu preconceito, com o seu julgamento, às vezes, em valores, né, arcaicos, como diria o Mário Sérgio Cortella, né? Não são tradicionais, são arcaicos, são vulneráveis, porque tradicional, a tradição valoriza o respeito, a ordem, a organização, isso tudo é importante, né? A disciplina para o trabalho, para a relação humana. Se você não respeita isso, professor, desculpe dizer, mas deveria ter mudado de profissão. Mas mesmo em outras profissões, esse respeito pelo ser humano teria que estar presente. Então não se trata de mudar, se trata de se transformar e de entender que nós não somos melhores que ninguém, né, Maria? E a educação hoje não é mais disciplinar, é intertransdisciplinar. Que o nosso currículo praticado hoje, por força de um olhar curricular arcaico, conservador, que nega a mudança, que nega a história, a filosofia, né? Essa base nacional curricular comum que está aí, que foi imposta por um governo autoritário. Né? Quem que aprovou essa base, essa BNCC? Foi Michel Temer. Quem continuou esse processo? Foi Bolsonaro e seu governo, que trocou tantos ministros de educação porque não tem nenhum compromisso com a educação. A gente tem que ser claro, aqui não se trata de política partidária, não. De defesa intransigente, sabe, Maria? De uma educação que nós queremos, que não pode continuar mais do mesmo, no sentido da injustiça e da falta de dignidade. Nós entrevistamos e recebemos notícias, Maria, de pessoas, né, lá no Instituto Paulo Freire, que nos trazem histórias de vida, de sofrimento dentro da escola. Pessoas que foram desrespeitadas em sua sexualidade, em suas culturas, em seus saberes prévios, por conta de uma visão colonizada, cartesiana, disciplinar, superada de educação. Até quando a gente vai fazer isso? Então, eu convido, desafio, me coloco à disposição, Maria, sabe? Para estar no sul do país, né? Que infelizmente tem revelado, né, um caráter ultraconservador, e inclusive de extrema-direita, surpreendente, porque foi, por exemplo, em Porto Alegre, né, que aconteceram, que eu estive tantas vezes participando do Fórum Mundial Social, do Fórum Social Mundial, do Fórum Mundial de Educação. Nós inauguramos em Porto Alegre tantas edições, né, do Fórum Mundial de Educação, em que a gente sonhava um mundo melhor, mais digno, mais participativo. Eu tive o prazer, Maria, de coordenar no primeiro Fórum Mundial de Educação em Porto Alegre, chamamos de primeiro encontro internacional da Escola Cidadã, em que trouxemos experiências de Santa Catarina, de Porto Alegre, de Minas Gerais, do Brasil inteiro, para intercambiarmos experiências emancipantes, emancipadoras de educação. E a gente vê hoje, né, de 2020 para cá, são 24 anos, a gente vê nossa sociedade polarizada, separada, dicotomizada, dividida, né? E a gente continua sem conseguir, Maria, dialogar com o outro, com a outra. A gente continua intolerante. De esquerda ou de direita, continua intolerante. Paulo Freire fala, não adianta ser sectário, nem de esquerda, nem de direita. Se eu sou sectário, eu não escuto o outro, não dialogo, e estou cometendo erros. Então, você que é de esquerda, que se diz de esquerda, você que se diz de direita, seja tolerante com a diferença. Seja capaz de aprender, inclusive na sua família, né? Houve muita ruptura de família também por conta das polaridades de hoje. Vendo a barbárie em todos os aspectos. Mas nós temos que ter esperança, né, Maria? Não estou falando isso aqui sem esperança. Com certeza. O senhor falando, lembrando da questão, assim, tanta polêmica em questão da educação sexual nas escolas, em vez de ter a preocupação de meninas de 11, 12, 13 anos grávidas. As doenças sexualmente transmissíveis estão aí, né? Exatamente. Santa Maria é um dos maiores índices de HIV. Então, assim,
se perde o que é importante pela polarização, pela discussão, pelo... Nossa, eu trabalhei a vida inteira em escola e nunca vi cartilhas ou uma educação sexual que ensinasse crianças e adolescentes a fazer sexo. Até bem pelo contrário, mostravam, né, que não era bem assim, que tinha que respeitar o seu corpo, que não deixar qualquer um tocar, que não era... Então, a importância que tem isso... E daí se perde o que é importante, se perde o que é fundamental, que é a valorização da vida, né? A educação, eu tenho uma preocupação muito grande com isso. A educação sexual nas escolas é uma questão de preservação da vida. E daí ficam discussões absurdas, né? E com argumentos frágeis, Maria, né? Que não convencem ninguém, argumentos moralistas, que estão associados a essa ideia que eu falei do colonialismo, né, em todos os aspectos da vida, da cultura, da educação, da economia, um patrimonialismo, né, uma meritocracia que tem que ser discutida na escola. Então, sabe, quando eu falo, tem um livro que se chama Planejamento Dialógico, não é? Nós temos que dialogar para planejar a escola, mas dialogar de verdade. Dialogar é diferente de discussão, é mais de debate. Dialogar é capacidade de escutar primeiro a outra pessoa, a outra idade, a alteridade. Até quando a gente vai querer impor o nosso olhar como se nós fôssemos os donos da razão? Não se trata de uma disputa de quem tem razão. Como você falou, se trata de salvar a vida, sabe? De dignidade humana. O que nossa escola, gente, burocrática, tem feito quando planeja? Tem brincado de planejamento. Que diálogo tem feito com a comunidade? Que escutas efetivas tem feito das crianças? Que apoio, por exemplo, a escola tem dado ao Grêmio Estudantil, ao conselho de escola, né? Ao conselho de familiares? Em que medida que o governo, o município, o Estado, o governo federal tem, de fato, promovido formações consistentes, sérias, com investimento para isso? Eu coordenei ano passado, Maria, um projeto, há 2 anos, na verdade, chamado Extensão Universitária em Movimento. Olha o nome aí, tem a ver com o MOVAS, né? Educação Universitária em Movimento. O que era isso? O movimento da extensão universitária é para que a extensão recupere a sua qualidade, né? Que tem, muito mais do que ensino, que é a pesquisa, de mobilizar as comunidades, de chegar lá e dialogar escutantemente com elas, sabe? E aí eu consegui resgatar, Maria, educadores dos anos 60, né, que começaram no Brasil com a extensão universitária. Foi um processo lindíssimo, né? Temos tudo registrado. Foram 60 horas de gravação de vídeos com gente experiente, mostrando que a extensão universitária não pode ser, de forma alguma, dissociado do ensino, da pesquisa. Mas não só isso, não pode dissociar da cultura, né, da vida das pessoas. E precisa, para isso, recurso financeiro. O grande problema, não se tem recurso para a extensão universitária do país. Então, quem faz universitário faz mágica hoje, né? E o FORPROEX está buscando recursos, me aproximei do FORPROEX, enfim, tem tantas frentes de trabalho. Nós temos 70 milhões de pessoas hoje sem acesso à educação básica completa. Como é que fica isso? Até quando, professora, professor, você, eu, vamos continuar a nossa labuta diária aqui sem, de fato, botar a mão na ferida, no problema? O problema é descompromisso social das autoridades públicas, efetivamente, com a educação e com a vida. Não é só com a educação, é da vida. Então, se a gente, né, se sensibilizar, como se sensibilizar? As pessoas falam, mas tudo bem, o que é esse negócio da intertransculturalidade aí? Eu vou explicar. E, ao invés de começar trabalhando com conteúdo programático, comece tratando da vida, da cultura, do que as pessoas sentem, sonham, pensam, fazem, comem, gostam de curtir, para se divertir. Parte do dia a dia. Faça, então, a leitura do mundo com as várias dimensões
deste mundo, do território, né? Resgata essa cultura. A aula vai ficar muito mais gostosa. Faz uma aula intertransdisciplinar, quebra essa rigidez da disciplina. Quantas coisas você que está me ouvindo, né, já não aprendeu e já falou assim, mas para que isso serve, meu Deus? Para que isso serve? Qual é o sentido, o significado do que eu estou aprendendo aqui? Vamos voltar a fazer essa pergunta. Será que o que nós estamos querendo ensinar, obrigado aí pela BNCC, por exemplo, hoje, né, que é uma escolha, uma definição aleatória, né, de alguém que tem a caneta na mão de decidir, aprendam isso, não aquilo. Por quê? Então eu digo, vamos cumprir a lei? Vamos cumprir a BNCC, mas vamos trabalhar freirianamente, emancipadamente, né, transformando a nossa escola e, antes de tudo, a nós mesmos. Eu fui formado, Maria, né, na perspectiva cartesiana. Uhum. Eu fiz uma faculdade de 4 anos de ciências contábeis, né, que me serviu, ainda uso até hoje, porque sempre que a gente estuda, aprende, serve, mas que não sabia nada de mim. Eu não era um sujeito, eu era um número naquela sala de aula, né? Eu fiz uma faculdade de pedagogia com professores absolutamente autoritários. Eu fui estudar direito, Maria, depois dos ciências contábeis. Eu tive professores de direito horrorosos, desembargadores, né, que, sabe, nos obrigavam a vestir paletó e gravata no primeiro dia de aula, porque seríamos advogados um dia. Imagine você. E não escutava ninguém, só falava. É isso que vai mudar o mundo? Não. A gente propõe, então, sabe, Maria, na educação intertranscultural, a partir da cultura, a partir das artes. Quanta arte, quanta riqueza artística, a cultura popular, a educação popular deveria ser, sabe o quê? Impregnante da educação formal. Eu participei, Maria, veja aqui, ó, vou te mostrar, eu vou indicar, né, da discussão em 2014, no governo Dilma, lá em Brasília, da definição do marco de referência da educação popular para as políticas públicas. É um documento, vou te mostrar aqui, né, quem está na rádio não vai ver, mas é um documento que estabelece que todas as ações públicas do governo federal na época se pautariam pelos saberes populares. Então, quando eu me reconheço, né, na comunidade, eu resgato esse saber e trago para a escola, porque quando eu falo do que eu sei, é mais fácil aprender, né? Então, quando a criança fala do seu saber, da sua vida, da sua comunidade, da sua casa, ela se interessa, vou falar do meu pai. Quando eu trago o pai da criança para a escola, a criança se sente orgulhosa. Olha, meu pai, pedreiro, está mostrando como é que ele faz a parede, né? Imagina que aula linda que é, né? O pai da criança mostrando para as crianças como que se faz uma parede, como é que tira o nível, como é que põe a massa. As crianças vão lá e experimentam rebocar a parede, não conseguem, né? E se divertem. Por que a escola não faz isso, gente? Uhum. Então, assim, é possível mudar? É. Paulo Freire fala, mudar é difícil, mas é possível e urgente. Com certeza. Professor, o senhor falando, né, que fez ciências contábeis, e realmente eu, olhando o seu currículo, eu pensei, mas como um artista, um músico, um pedagogo, né, cursos tão diferentes, tão diversos, isso realmente me chamou a atenção. E falando no músico, no artista que o senhor é, eu vou pedir para o senhor cantar uma música. Até bom. Porque quem canta os males espanta e a gente quer deixar os males bem longe. Olha, eu gosto muito desse convite, né, Maria? Você sabe? E já desde há uns 20 anos, né, que eu viajo pelo Brasil, e continuo fazendo isso com muita alegria, com muito prazer, eu gosto muito, né? Com palestras e convivências e oficinas, sempre com música e educação, porque é aquela coisa da coerência, né? Como é que eu posso defender uma prática, né, se eu não exercito a mesma? Então, tem que ser coerente. Alguém diria, mas é difícil, nem todo mundo toca violão. Não toca caixinha de fósforo. Né? Bate palma. Bate palma, trabalha com o ritmo, traz um gravador para a sala de aula, usa o celular hoje
né? Traz músicas, ritmos diferentes, explora a arte das crianças. Eu tive o prazer, antes de cantar, de ser regente, porque eu me formei em música erudita, popular, né, Maria? Eu fui regente de corais infantis, um projeto aqui em São Paulo, na escola pública, né? Foi um momento muito fecundo, né? E aprendi muito com as crianças, porque a gente escrevia raps, eu fazia raps junto com as crianças, e aí saímos, assim, mostrando nosso trabalho na TV Cultura em São Paulo, nos parques de play center, parques de diversão, e as crianças cantavam e se divertiam. Foi um momento maravilhoso, né? Eu lembro que, na época, eu era professor da escola pública e ganhava 3 vezes mais em termos de remuneração para ser regente de coral do que eu ganhava como professor. Veja só você, né? Eu vou cantar uma música, então, Maria, eu gosto muito porque a letra não é minha, é de Paulo Freire. Alguém diria, como assim? Eu falei, é isso mesmo. Eu fiz uma música que eu falo assim, ó, a letra é do Paulo Freire e a música é minha, uma parceria entre nós dois. Só que ele não chegou a conhecer. Eu convivi com ele 4, 5 anos, né? Só depois de ler e reler o livro, né, Pedagogia da Autonomia, um belo dia eu vi essa letra e falei, puxa, mas isso aqui dá música, né? Aí, na hora, assim, eu fiz essa música. Então, eu dei o nome de Não É Possível, né? Na versão daquele livrinho do Paulo Freire, né, página 54, página 64, alguma coisa assim, está lá quando ele fala do condicionamento humano, né? Então, é assim, a música é assim, ó, eu fiz um... Ó. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Isso não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Isso não é possível. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, não dá. Sem fazer cultura, sem tratar sua própria presença no mundo. De novo. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, não dá. Sem fazer cultura, sem tratar sua própria presença no mundo. Sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas e sem usar as mãos, sem esculpir, sem acabar com as guerras, sem a sombra em face do mistério, sem filosofar, sem mudar o mundo, sem fazer ciência ou teologia, sem pontos de vista sobre a ideologia, sem aprender e sem ensinar, sem formação para conscientizar, sem educação para a liberdade e sem politizar. Não é possível, não é possível, não é possível, isso não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, isso não é possível. Nossa, professora, assim, olha, que coisa mais linda. E eu fiquei emocionada, porque essa é uma das minhas partes preferidas desse livro. Logo após, eu acho, ou um pouco antes, ele diz que não posso estar no mundo de luvas apenas constando. E isso por muitos anos eu tenho essa frase, eu não posso estar no mundo de luvas apenas constando, eu tenho que fazer a minha parte.
Então, realmente, professor, eu estou emocionada. E eu estou aqui sensibilizado também, a gente fica emocionado de fazer essa conversa, né, e mostrar para as pessoas, né, uma riqueza tão grande de um autor como Paulo Freire, que, na verdade, ele escreve poetizando, né? Quando ele fala que não é possível viver sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, veja só a visão de Paulo Freire, como ele é transdisciplinar, né? Ela não dicotomiza arte e ciência, educação e cultura, política, né, e filosofia, política e arte. Enfim, como é que a gente, professora, nós somos seres humanos, né? Nós temos naturalmente os nossos saberes artísticos e culturais. A gente não é incentivado na escola, gente. Não foi, continua não sendo, raros e com boas e honrosas exceções, ainda bem, né? A gente não é incentivado a ser criativo na escola. A gente não é incentivado a ousar, a ser feliz na escola. Eu quero brincar com as minhas crianças. Tem professor que foi formado assim e fala assim, eu sou assim e não mudo. Como que eu vou sentar no chão com o meu aluno? Não estudei para isso. Se tivesse estudado para isso, estava aproveitando melhor, professor. Procure, sabe, humildemente, sabe, se colocar no lugar da criança, do estudante da educação de jovens e adultos. Eu fui professor da EJA, né? Eu também. Gente, eu não lembro de ter tido tanto prazer de contribuir, né, com a alfabetização das pessoas de forma criativa. Eu sempre usei o teatro, a música, a dança. Maria, nós fizemos projetos no Instituto Paulo Freire há 33 anos, nós estamos completando esse ano 33 anos. Projetos em que descobrimos que nos municípios, professores com 20, 30 anos de magistério nunca tinham ido ao teatro e nunca tinham produzido um texto. Não sabiam, não tinham ideia do que era produzir texto. Portanto, a escola não ajuda nem a criação, né, a produção de conhecimento, e nem a expressão artística. Forma meros receptores, né? Então, assim, a imitação faz parte da vida, é importante. O senso comum, a cultura deve ser valorizado, importante, mas não é ficar só nisso, né? Quando a gente fala, né, o Paulo Freire fala, né, leitura do mundo antes da leitura da palavra, ele está dizendo o quê? Que a leitura do mundo é a dimensão política da educação. Ele lê o mundo e transforma o mundo conscientemente, toma consciência da realidade para transformá-la. E aí, a leitura da palavra é quando me torno criador, né? Eu vou escrever um texto, eu vou produzir conhecimento, eu vou expressar a minha cultura e a minha arte. Quando eu falo, então vamos fazer educação intertranscultural, fora ou dentro da escola. A gente nem usa mais esse conceito da educação formal, não formal, informal. É uma coisa antiga isso, né? A escola, dentro da escola e fora da escola. A educação acontece em todos os cantos, sempre. Então, esse meu convite é a refletir, né? Porque aí sim eu estou formando um professor integral, um educador integral, fazendo uma educação integral. Tem o poema Aquele Escola é, do Paulo Freire, que ele fala que escola é gente, né? Gente que convive, gente que se relaciona, e que uma escola assim, onde todos são percebidos como gente, é fácil ser feliz, né? E essa ideia de que escola, né, é silêncio, é fila, é fabril, é de fábrica, né? E a gente continua repetindo isso, né? É triste. Quem ganha com isso, né? Quem ganha com isso? Por que a gente pratica essa educação? Por que a gente não planeja junto com a comunidade? Por que a gente não aprende, nós, pais, mães, familiares, a avaliar também a escola, o professor? Por que não há esse convite permanente, não pontual, para que a comunidade esteja na escola? É tão gostoso quando ela está na escola. Então, eu diria assim, que a educação, a gente pode transformá-la. E eu reconheço, não quero passar aqui nenhuma visão pessimista, não,
Eu reconheço que, felizmente, há muita experiência exitosa, sabe, democrática, participativa, há muita escola boa no nosso país, públicas principalmente e algumas privadas. Sim, existe boa educação, só que a maioria não está contribuindo para a emancipação humana. O que é emancipação? É dizer, tire as mãos de cima de mim. Eu tenho autonomia, eu quero criar, eu quero ser autônomo, eu quero me revelar como ser humano. Quando você falou das ciências contábeis, eu fui contador de empresa por 12 anos. Nossa! Um momento, Maria, que eu tive mais energia vital dos meus 17 aos 26, aos 29 anos, né? Quando o jovem tem mais... Eu estava estudando, eu tinha me formado com 21 anos, 22, em ciências contábeis, estava estudando direito, né? Aí eu falei, basta, não estou feliz. Me demiti do emprego, né? Porque como contador que eu era, veja só que história louca, me aconselharam a ser corrupto. Eu tinha que falsificar uma folha de pagamento para não pagar imposto. Aí eu fui, na época, no sindicato, na época dos contabilistas em São Paulo, denunciar o fato. Sabe o que me disseram? Primeira vez que eu conto isso em público, viu? Me disseram, normal, professor, você tem apenas 26 anos. Ai, que horror! Eu sou contador, eu tenho 10 empresas e todo mundo tem caixa 2. Eu falei, então é assim? Então está aqui, ó, não sou mais contador a partir de hoje. Vou procurar uma profissão em que eu possa questionar, né, porque eu era empregado de um patrão, né, que vestia a camisa de patrão, autoritário, né, e ainda mais corrupto, me obrigando a ser corrupto. Jamais. Acho que um princípio que eu aprendi, não foi na escola não, foi na família, é a honestidade, é a ética, é a solidariedade, sabe? Então, temos que ter coragem de dizer não às mulheres. Não é não. Uhum. Né? Os homens, não é não. Né? As pessoas trans, não é não. E sim é sim. Vamos realmente respeitar a dignidade da outra idade, da outra pessoa. A escola, se fizer só isso, está bom demais, né? Uhum. Então, é possível mudar, sim, fazendo junto. Essa lógica individualista, competitiva, uma lógica grega, né? Não é boa para a nossa vida. Hoje, a gente quer fazer o bem viver, aprender com as comunidades indígenas, originárias, tradicionais. Quantas coisas temos que aprender com eles. Né? Aprender com os animais que vocês estão escutando aqui. Tem vários animais em casa, porque a minha esposa protege, acolhe, né? E faz doação de animais, né? De gatos, de cachorro. Então, a gente escuta animais porque eles existem. Eles são natureza. A gente tem que saber que eles fazem parte da nossa vida. Dá carinho. Eu fico espantado, Maria, quando um grande intelectual, às vezes, fala, detesto a bicho, não gosto de bicho. Não gosta de mal, não gosta de gato, não gosto perto de mim. Como é que pode, né? Eu também não entendo. Um educador, uma educadora que não gosta de bicho perto de você é estranho. No mínimo para desconfiar dessa pessoa. Ou uma pessoa que não gosta de planta, do verde, né, das árvores. Como é que pode? Então, nós não podemos nos desumanizar. Esse conceito da desumanização ou da humanização é muito complexo, né? A nossa humanização hoje é mercantil, é consumo puro. Então, o que você, professor, está fazendo na sua sala de aula, com os seus colegas professores, aí no sul do país, em qualquer lugar do país, no Nordeste, no Sudeste, etc. E nós do Sudeste, né, do Sul, vamos aqui, né, pegar a meia culpa. Nós estamos errando bastante, gente. Nós estamos confundindo as coisas e não estamos enfrentando o desafio de uma vida saudável. Né? Diríamos do bem viver, né? Aprendendo com a simplicidade, com a educação popular, com o saber popular. As pessoas têm muito... E o nosso povo é um povo querido, né? É um povo que sofre, mas tem sempre esperança. Não vamos contribuir para eles perderem a esperança, gente. Professor, é como o senhor há pouco falou da questão do que ninguém ganha com o sistema que está, com a escola que está. Ninguém ganha. E aí a gente vê o número de professores adoecidos, o número de crianças
medicadas. O adolescente, quando tem a oportunidade de abandonar a escola, abandona. Então, que não deu certo essa forma, a gente já sabe, né? Exatamente. E a gente, por conta de ser difícil mudar, como diz Paulo Freire, a gente acaba cedendo, né? Às vezes por questões econômicas. É melhor ficar aqui do que questionar, perder o emprego. Está certo, mas mesmo assim, quantos desempregados temos no Brasil? Né? Quantos analfabetos? Gente, analfabetos. Nós temos aí 9,6% da população brasileira analfabeta. Isso é quase 10 milhões de pessoas. Imaginem comigo aqui o tamanho do Maracanã. O Maracanã, no Rio de Janeiro, lá cabem 80 mil pessoas aproximadamente. Imagine que são 10 milhões de pessoas. São mais de 100 Maracanãs, 130 Maracanãs, cheio de gente analfabeta. Como é que a gente pode achar normal? Aos que dizem, vamos praticar a eutanásia pedagógica. O que é isso? Deixa os velhinhos morrerem, e aí diminui o número do analfabetismo. Isso é falado a boca aberta por aí. Que horror. Então, parece que, felizmente, agora vamos ter do governo federal, nessa próxima semana, no futuro próximo, algumas notícias boas em relação à educação de jovens e adultos, porque a coisa ainda está parada, né? Então, nós temos que nos juntar humildemente, sermos mais tolerantes, né? Ou melhor, pacientes impacientemente, como nos ensina Paulo Freire. Eu gosto muito dessas conjunções de palavras, desse neologismo, né? Paciência impaciente, esperança sem espera, né? Inédito viável, né? Porque a gente acha que não tem mais solução. Tem sim, até porque nós somos humanos e a gente se reinventa e sempre aprende a cada dia. É possível mudar. Professor, nos conte um pouquinho dessa sua experiência de trabalhar com o Paulo Freire durante um tempo. Olha, o Paulo Freire, eu tive o prazer de participar da primeira reunião plenária do Instituto Paulo Freire, né? Porque ele foi criado em 91 e a primeira reunião plenária aconteceu em 1994, assim, com todos os diretores, fundadores, tudo mais, né? E aí eu fazia mestrado na USP com o Moacir Gadotti, que me convidou para participar dessa reunião. Eu fiquei todo feliz para conhecer o Paulo Freire, que já havia estudado muito na universidade. E aí eu tive o prazer de conhecer Paulo Freire. Uma reunião longa, tipo 3, 4 horas, porque era uma reunião para definir estatuto, definir questões detalhadas do funcionamento, do que viria a ser o Instituto Paulo Freire. Na época, era pesquisa, informação e documentação que nós faríamos em termos de informação, né? Enquanto eixos mais importantes. E eu lembro de Paulo Freire como uma pessoa extremamente simples, carinhosa, acolhedora. Eu lembro de uma reunião em que, segunda, terceira reunião que fizemos juntos lá no Instituto, ele sentou do meu lado, por acaso eu fiquei do lado dele, e do nada ele me abraçou assim, né? E me pôs a mão em cima, me abraçou. Eu também sou a pessoa abraçadeira, né? Eu gosto do abraço, né? Do carinho, eu sou muito assim, ligada a essa visão, né? Essa forma de me relacionar, com respeito, evidentemente. E ele me abraçou, eu fiquei assim meio constrangido, falei, o que eu faço agora, né? Poxa, esse homem importante, né? Esse Paulo Freire, que já foi tanta coisa, estava no exílio, voltou para o Brasil, estou aqui agora com ele, o que eu faço, né? E ele, Padilha, eu te conheço de algum lugar, rapaz. Eu falei, Paulo Freire, conhece não, eu te conheço, mas você não me conhece não, conhecendo agora. Não, mas você não teve no Paraguai? Eu tinha cabelos longos, né? Grandes e tal, sempre fui cabeludo, assim, artista e tal. E ele, não, você, sabe, tentava te incorporar ao grupo, que você falasse alguma coisa. Eu ia na casa dele, né, pegar livros que ele doou, passou a biblioteca dele para o Instituto Paulo Freire. Isso foi uma coisa processual, né? Então, íamos lá, eu, a Ângela Antônio, o Moacir Gadotti, na casa dele, ficávamos lá a manhã inteira, né, selecionando livros. E alguns momentos ficava com ele assim, eu sempre oferecia uma cachaçinha, sabe, assim, muito gentilmente, uma dosinha para você ficar relaxado, e conversava sobre a vida, né? E uma vez eu falei, Paulo, você não fica nervoso quando você vai dar uma palestra? Como é que você se sente? Ele falou, Padilha,
vou te contar uma coisa. Veja só, o Paulo Freire já tinha o quê? 70 anos, 72, né? Nessa época. Morreu com 76, né? Ele falou assim, não, sabe uma coisa, rapaz? Você me faz pensar. Eu sempre, até hoje, fico nervoso. Eu ainda fico nervoso quando eu vou falar aquela coisa da adrenalina. Mas logo depois eu comecei a falar, passou tudo. Eu falei, puxa, tá vendo? Que bom, né? Porque todo mundo fica um pouco nervoso, né? Sim. E se acha inseguro. Não, o nervosismo, essa adrenalina para ele fazia parte, né, desse processo de a gente se preparar com seriedade, com compromisso, sabe? De fazer uma apresentação, uma palestra cuidadosa, planejada, né? É como dizem, você vai escrever um livro, tem que ler 100 no mínimo, né? Sim. Você vai fazer uma palestra, não pode falar do conteúdo da palestra, tem que se formar, tem que se informar, tem que se preparar profundamente para você realmente, respeitosamente, estar dialogando com as pessoas, como fazemos aqui hoje, né? Então, esse prazer de estarmos juntos não pode ser uma mentirinha, né, Maria? Não. Verdade, né? As pessoas que estão nos escutando têm que sentir verdade na nossa fala. E eu gosto muito disso, Maria, que, humildemente falando, umas pessoas falam, Padilha, eu gostei de te ouvir porque você fala a verdade, parece que você acredita no que eu falo. Puxa, sabe o que eu falo? Como é que ia ser? Né? Eu não poderia, né? Então, assim, é preciso acreditar, ter sonho, ter utopia, né? A utopia é a alavanca do sonho. Né? Então, o contrário, né? Os sonhos são a alavanca da utopia. Os sonhos, quando eu sonho mais sonho, eu vou me aproximando, né? Daquela realidade, aquela possibilidade. E não é o sonho impossível, não. Para nós, para Paulo Freire, o sonho é uma concretude. Basta que a gente... Né? Até no final, se houver espaço, eu quero cantar uma música para vocês. Com certeza. Para falar dessa questão da esperança. Porque sem esperança não há vida. E tem gente que fala, não, o ano que vem eu faço. Não, faz agora. Põe em prática já pelo menos algumas ideias do que você quer fazer. Não fica adiando, né? Tem gente que adia a vida inteira e morre sem ter feito. Com certeza. Aí não marca a sua passagem pela história, pela vida, pelas pessoas, como poderia ter marcado, né? Sim, o senhor falou para escrever um livro tem que se preparar, para uma palestra tem que se preparar. E eu, na hora, eu pensei, para fazer uma entrevista tem que ter a preparação, tem que ter a leitura. E você fez muito bem isso, né? E, para que saibam, né? Você roteirizou, você me passou a entrevista. Isso tudo, gente, não acontece do nada, né? Um trabalho sério exige comprometimento. E eu tenho escutado, às vezes, infelizmente, Maria, que alguns professores não são comprometidos com a educação, né, que pensariam só em bater o ponto. Até ontem uma pessoa me falou que tem um médico que ele conhece, que quando vai lá professor fazer consulta, o médico já pergunta, você quer o certificado de ausência de quantos dias? Veja só o imaginário, né, que roda aí em relação a professores. Querem pegar licenças, como é que pode? Eu não concordo com esse imaginário, não é assim não. Mas que tem, também tem, né? Tem de tudo, aliás. Então, sejamos éticos, sejamos respeitosos à coisa pública, ao poder público, ao recurso público. Então, o Instituto Paulo Freire vive, Maria, né? Sem recursos, mas financiando sempre o seu trabalho com muita ética, com muita seriedade, sabe? A gente vive, né, captando recursos, né, para fazer projetos econômicos, né, gastar bem o pouco dinheiro público que a gente consegue arrecadar em projetos muito bem consistentes, muito bem elaborados, para alcançar as comunidades com as quais trabalhamos. E para ver as pessoas mais felizes, sabe? E assim, e não tem dinheiro que pague a alegria nos olhos de uma pessoa que aprendeu, que viu que ela é, a partir desse processo, desse projeto, uma mãe de aluno falou assim, Padilha, professor Padilha, eu não sabia que eu era cidadã planetária. Era um projeto que se chamava Educação para a Cidadania Planetária. Ela não sabia. O filho dela, que era um aluno conhecido como bagunceiro da escola, passou a ser um garoto ativista dentro da escola, responsável, brigador, consciente. Redescobriu a escola. E a escola redescobriu o aluno. E a mãe do aluno que passou a participar do conselho de escola e aí por diante.
histórias lindas de se ver, sabe? A gente vive isso, e isso não tem preço, né? É um trabalho sério, comprometido, esperançoso, criativo, prazeroso e aprendente é que consegue desenvolver. Todos nós podemos fazer assim, e juntos é melhor. Se fizer um trabalho competitivo, cada um no seu canto, vai continuar uma escola meritocrática, né? Não respeitando as pessoas empobrecidas, não criando espaços de expressão cultural, artística, esportiva. E o nosso povo é tão rico, né? Tem uma cultura tão vasta, tão ampla, tão bonita. Aproveitemos isso, gente. Com certeza. Eu acredito que a competição ela nunca é sadia, ela é sempre anulação do outro. E Exato. isso na escola tem que ser abolida, né? A competição, o trabalho cooperativo, colaborativo, todo Exato. mundo ganha. E, na verdade, eu acredito que todo mundo quer ser visto, todo mundo Exato. quer ser acarinhado, acolhido. Se tiver isso na escola, deu. É verdade. E eu sei, Maria, que as universidades hoje, por exemplo, também estão sendo pressionadas para fragilizar o ensino da ciência, né? Realmente não se comprometer com mudanças. Eu sei, felizmente, em Santa Maria, né, tem uma universidade federal seríssima que eu conheço, já estive lá, conheço o corpo docente, você, né? E, assim, a gente sabe que tem universidades federais, sobretudo no Brasil, muito comprometidas com as mudanças, né? Tenho acompanhado de perto, até por conta desse projeto de extensão universitária, que eu passei a ser apaixonado pela extensão, né? É um projeto que vai continuar, e a gente tem muito a fazer juntos, e valorizando uma universidade comprometida com a pesquisa, ensino e extensão universitária, com a cultura, com a gestão compartilhada. Porque é fácil falar de ensino, pesquisa e extensão, mas cadê o recurso? Como é que é a gestão? Quem é que decide sobre isso? Nós temos que democratizar também os recursos. Então, a universidade tem um papel fundamental na formação de docentes, né? Então, que a gente realmente trabalhe tudo isso que falamos aqui hoje, também na universidade, para que ela prepare bem esse futuro professor, professora, que vai com outros valores, né? E não com o valor do consumo, da exclusão, mas da inclusão. Nós temos que incluir todas as pessoas, não é só pessoas com deficiências, não. Também, sobretudo, mas incluir jovens, adultos, idosos, né? E todas as pessoas que podem encontrar na educação um alento para a vida. E isso acontece sempre. Professor, eu queria ficar conversando com o senhor, olha, horas a fio, porque realmente é uma conversa muito gostosa, é muita aprendizagem, mas como nós estamos com o tempo assim, ó, quase estourando, eu vou pedir para o senhor, para a gente finalizar a nossa entrevista com uma música. Tá bom. Eu até já tinha falado, né? Eu preparei uma música para a gente, que eu fiz a letra, nesse caso a letra é minha, a música também, que eu chamei de Sem Mistérios, né? Que fala da mudança, mais ou menos assim. Se você quer mudança, vamos juntos mudar. Se você tem esperança, vamos juntos esperançar. Mas não dá para esperar que façam por nós o que devemos fazer, nem achar que tudo é tão difícil. Cabe a nós fazer acontecer. Cabe a nós, cabe a nós,
cabe a nós fazer acontecer. Cabe a nós, cabe a nós, cabe a nós fazer acontecer. Sem mistérios, sem mistérios, sem mistérios, sem esperar. Sem mistérios, sem mistérios, sem mistérios, sem esperar. Nós vamos fazer acontecer. Nós vamos fazer acontecer. Nós vamos fazer acontecer. Nós vamos fazer acontecer. Vamos juntos escrever um livro da nossa história. Pensar o amanhã sem esquecer que a vida acontece agora. Vamos juntos escrever um livro da nossa história. Pensar o amanhã sem esquecer que a vida acontece agora. Muito bom! A vida acontece agora! Só temos o momento presente, né, professor? Exatamente. Apesar de pensar o futuro sempre, a gente tem que viver agora, né? E acho que o programa, né, o Te Move, tem esse compromisso, né? Vamos nos movimentar agora, não adianta só sonhar. Tem que sonhar e realizar, botar a mão na massa, ter coragem e juntos fazermos a diferença. Professor, te agradeço assim, ó, muitíssimo, realmente que hora gostosa, prazerosa, alegre. Muito obrigada, professor. Olha, você também é sinônimo de gentileza, de boniteza, de alegria, de boa organização, de responsabilidade. Não é por acaso que está na coordenação deste programa e é uma grande educadora, como sabemos. Parabéns a você, aos seus ouvintes, a todas as pessoas que estiveram conosco. Só alegria, só prazer, só agradecimento e convidando, né, a todas e todos que estejam sempre juntos nessa pegada de uma educação transformadora. Isso que importa. Muito obrigada. O TEMOV vai ficando por aqui. Agradecemos a participação do professor Paulo Roberto Padilha. Eu sou a pedagoga da CTE Maria Aparecida Zolim e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse o canal da CTE-UFSM, www.youtube.com/CTE-UFSM. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Você pode também só escrever na barra de pesquisa do seu navegador TEMOV, UFSM, e acessar a nossa playlist. Também estamos no Spotify. É só buscar TEMOV UFSM e ouvir nossos podcasts com as nossas entrevistas. Nós estaremos de volta na próxima semana com mais uma conversa leve e descontraída e com muitas aprendizagens, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, até semana que vem. E que a sua semana seja levinha e muito feliz.